Você está acumulando conhecimento como se fosse riqueza, mas na prática está construindo uma montanha de desculpas cada vez mais sofisticadas. Cada livro que você lê sem aplicar, cada palestra que você consome sem transformar em atitude, cada ideia brilhante que você anota num caderno e arquiva numa gaveta, nada disso está te aproximando de lugar nenhum. Pelo contrário, está te afastando, porque quanto mais você sabe sem agir, mais elaborada fica a sua procrastinação, mais refinadas ficam as suas justificativas, mais profunda se torna a ilusão de que você está evoluindo, quando na verdade está se paralisando com uma elegância intelectual que impressiona até a você mesmo. Conhecimento sem ação não é sabedoria, é entretenimento disfarçado de desenvolvimento pessoal. E você já passou tempo suficiente confundindo um com o outro sem nem perceber que a troca aconteceu. Deixa eu te mostrar algo que você vai reconhecer imediatamente, porque já aconteceu com você mais vezes do que você gostaria de admitir. Existe um momento específico, quase ritualístico, na vida de qualquer pessoa que busca se desenvolver. É aquele instante em que você termina de ler algo profundo, fecha o livro ou pausa o áudio e sente aquela onda de clareza absoluta. Tudo faz sentido. Você enxerga com precisão o que precisa mudar, como fazer isso, por que é urgente. A solução está ali, cristalina, irrefutável. E então, com aquela sensação de conquista ainda vibrando no peito, você passa para o próximo artigo, para o próximo vídeo, para o próximo podcast. Porque inconscientemente você aprendeu algo perigoso, que o momento da compreensão se parece quase identicamente com o momento da mudança real. Seu cérebro libera os mesmos compostos químicos quando você entende um conceito e quando você de fato transforma sua vida com ele. E como o primeiro é infinitamente mais fácil que o segundo, você se tornou dependente da ilusão. Isso não é uma crítica gratuita. Estou descrevendo um padrão que observei em milhares de pessoas ao longo da minha vida e que eu mesmo vivi durante anos, desperdiçando um potencial que hoje reconheço como enorme. Porque aqui está a armadilha mais traiçoeira de todas. Quanto mais inteligente você é, mais fácil é cair nela. Pessoas com alta capacidade intelectual têm uma ferramenta perigosíssima à disposição: a habilidade de racionalizar qualquer coisa. Conseguem construir argumentos impecáveis para justificar por que precisam aprender um pouco mais antes de agir, porque este não é o momento certo, porque as condições ainda não estão perfeitamente alinhadas. E esses argumentos soam razoáveis, lógicos, até prudentes, mas são veneno puro. Pensa nisso com honestidade. Quanto do que você aprendeu nos últimos 6 meses virou mudança concreta na sua vida? Não estou falando de pequenos ajustes passageiros. Estou falando de transformação real e sustentada. Se você for brutalmente honesto consigo mesmo, provavelmente a resposta vai te incomodar. E se não incomodar, o problema é ainda mais profundo do que eu imaginava, porque significa que você já nem consegue mais enxergar o abismo entre o que sabe e o que faz. Você se tornou tão hábil em consumir informação que esqueceu completamente que o propósito do conhecimento nunca foi possuí-lo, foi ser transformado por ele. Os gregos antigos tinham uma palavra para isso, não para o problema, mas para o seu oposto. Chamavam de frônesis a sabedoria prática, aquele tipo de conhecimento que só existe quando se manifesta em ação correta. Você não conseguia demonstrar que tinha frônesis falando sobre ela, só era possível demonstrá-la vivendo-a. Era impossível separar esse tipo de saber da sua aplicação, e os gregos entendiam algo que nós esquecemos completamente. Existe uma categoria de conhecimento que te torna mais ignorante quando você não o usa, porque te dá a ilusão de competência sem a substância do domínio real. Veja o que acontece na sua cabeça quando você acumula sem aplicar. Cada fragmento de informação que você consome sem transformar em comportamento cria o que eu chamaria de uma dívida de implementação, e como qualquer dívida, essa acumula juros. Quanto maior fica o intervalo entre o que você sabe e o que você faz, mais assustadora parece a ideia de fechá-lo. E então, paradoxalmente, você busca mais conhecimento para se sentir melhor sobre não ter aplicado o que já tinha. É um ciclo vicioso perfeito. E a maioria das pessoas vive presa nele sem nem perceber que está girando em falso. Quero que você considere algo desconfortável por um instante. Quantas vezes você já aprendeu a mesma lição? Não estou falando de refinamentos ou nuances. Estou falando de conceitos fundamentais que você já encontrou repetidamente, apresentados de formas diferentes, em contextos diferentes, mas essencialmente ensinando a mesma coisa,
a importância da consistência, o poder de começar pequeno, a necessidade de encarar o medo em vez de desviar dele. 10 vezes, 50, 100. Cada vez que você encontra, concorda, pensa, isso é tão verdade. E então, nada, absolutamente nada muda. E na próxima vez que você topar com o mesmo conceito, vai ter exatamente a mesma reação, como se fosse a primeira vez. Porque para todos os efeitos práticos, é mesmo. O conhecimento que você não transforma em hábito não é seu. É algo que você aluga temporalmente e depois devolve ao universo intacto. A verdade é que o conhecimento real, aquele que genuinamente importa, é irreversível. Uma vez que você o integra de verdade na sua vida, você não consegue mais não usá-lo. Ele se torna parte de como você enxerga o mundo, de como você responde automaticamente às situações. Você não precisa se lembrar de aplicá-lo, porque você já não é mais a pessoa que vivia sem ele. Mas isso só acontece quando você atravessa a ponte da ação repetida até que ela vire natureza. E é aí que está o nó. Essa ponte é desconfortável de cruzar, exige esforço contínuo, exige falhar visivelmente em vez de falhar em silêncio dentro da sua própria cabeça. Exige humildade, porque você precisa admitir que ainda não sabe algo fazendo, em vez de fingir que já sabe falando sobre isso. Há uma razão pela qual as antigas tradições de maestria, artes marciais, ofícios manuais, filosofias de vida eram baseadas em prática obsessiva muito mais do que em instrução exaustiva. Um aprendiz de marcenaria não lia 50 livros sobre como fazer uma junta de encaixe perfeita. Ele fazia 1000 juntas, e cada uma ligeiramente melhor que a anterior, até que suas mãos soubessem o que sua mente mal conseguia articular. E nesse processo, ele aprendia algo que nenhum livro poderia ensinar, que o conhecimento que habita no seu corpo, nos seus hábitos, nas suas respostas automáticas, é o único conhecimento que você realmente possui. Todo o resto é só informação flutuando na sua cabeça, tão útil quanto um mapa de um lugar que você nunca vai visitar. Agora, deixe eu ser claro, isso não é um chamado ao anti-intelectualismo. Não estou dizendo para você parar de aprender, fechar os livros, ignorar as ideias. Estou dizendo algo muito mais radical. Mude completamente sua relação com o conhecimento. Deixe de ser um colecionador e se torne um implementador. E a diferença entre esses dois é astronômica. Um colecionador mede o sucesso pelo quanto acumulou. Um implementador mede o sucesso pelo quanto mudou. Um colecionador busca a próxima ideia brilhante. Um implementador extrai cada gota de transformação da ideia que já tem antes de sequer pensar em buscar outra. Deixa eu ser específico sobre como isso funciona na prática, porque eu sei que mesmo agora uma parte de você está ouvindo isso como mais uma informação interessante, em vez de encarar como um chamado urgente à ação. Quando você encontra uma ideia que ressoa, uma que você genuinamente acredita que poderia melhorar sua vida se você a aplicasse, aqui está o que você faz. Você para completamente. Não busca mais ideias. Não pesquisa variações do mesmo conceito. Não cria um sistema elaborado para eventualmente implementá-la algum dia. Você pega aquela ideia, crua e simples como ela é, e a coloca em prática imediatamente, tua da forma mais pequena e administrável possível, e então você repete, uma e outra vez, até que ela fale ou até que ela vire parte de você. Só então, e somente então, você tem permissão de buscar a ideia seguinte. Parece restritivo? Limitante? Ótimo! Porque essa resistência que você está sentindo, aquela sensação de que isso é estreito demais, focado demais, revela exatamente o problema do qual estou falando. Você se acostumou tanto com a abundância infinita de informação que a ideia de se comprometer profundamente com uma única coisa parece uma privação, como se aprofundar fosse perder. Mas os verdadeiros mestres em qualquer área entendem algo contraintuitivo. A profundidade no simples supera infinitamente a superficialidade no complexo. E eles preferem saber uma coisa tão completamente que ela vira parte do seu ser a ter conhecimento raso de 1000 coisas que permanecem eternamente separadas de quem eles são. E aqui está a ironia bonita disso tudo. Quando você finalmente para de acumular e começa a aplicar, descobre que uma única ideia verdadeiramente integrada te ensina mais sobre você mesmo e sobre o mundo do que 100 ideias simplesmente compreendidas, porque a implementação é onde o conhecimento colide com a realidade. É onde você descobre o que funciona de verdade versus o que soa bem na teoria. É onde suas resistências internas se revelam,
é onde a teoria vira sabedoria conquistada com esforço, e essa sabedoria, esse conhecimento forjado na ação, é transferível de formas que a mera informação jamais será. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Digamos que você aprende sobre o conceito de gratidão diária como prática para melhorar o equilíbrio mental. Você pode ler 20 estudos sobre o tema, pode entender perfeitamente os mecanismos psicológicos envolvidos, pode conhecer todas as variações e métodos diferentes. Mas até você se sentar todas as manhãs durante 6 meses seguidos e genuinamente identificar 3 coisas pelas quais você é grato, você não sabe nada sobre gratidão, absolutamente nada. E quando você finalmente faz isso, quando atravessa esse limiar de prática sustentada, descobre coisas que nenhum estudo mencionou. Descobre como é difícil ser genuíno quando sua mente só quer cumprir o requisito. Descobre como sua resistência à prática revela exatamente as áreas onde você mais precisa dela. Descobre que gratidão não é um sentimento que você produz. É um músculo que você desenvolve. E esse conhecimento, visceral, conquistado ao longo de meses de fazer, é seu para sempre de uma forma que nenhuma quantidade de leitura poderia te dar. Agora multiplica isso por cada área da sua vida onde você consumiu informação sem transformá-la em prática. O intervalo é assustador, não é? Mas aqui está a única boa notícia em tudo isso. Você pode começar a fechá-lo agora mesmo, não amanhã, não depois de ler mais um artigo sobre como fechar intervalos. Agora. E a forma de começar é escolher uma coisa. A coisa mais simples que você sabe que deveria estar fazendo e não está. E fazer isso hoje. Não de forma perfeita. Não de forma ótima. Só fazer. E então fazer amanhã. E depois de amanhã. Até que sua identidade comece a mudar. De alguém que sabe sobre essa coisa para alguém que é essa coisa. Porque no final, é isso que está em jogo aqui. A sua identidade. Cada vez que você consome sem aplicar, você reforça uma imagem de si mesmo como alguém cujas ideias são maiores do que suas ações. Você se torna alguém cuja vida interior é rica, mas cuja vida exterior é ordinária. Você se torna essencialmente um espectador do seu próprio potencial, observando de longe, da distância segura da teoria, tudo aquilo que poderia ser se desse o passo em direção à prática. E o tempo passa, e a montanha de conhecimento não aplicado cresce. E um dia você acorda e percebe que passou anos, talvez décadas, se preparando para uma vida que nunca começou de verdade. Não precisa ser assim. A ação não exige que você saiba mais. Exige que você use o que já sabe. E o que você já sabe, se for honesto consigo mesmo, é mais do que suficiente para transformar radicalmente a sua vida. O problema nunca foi a falta de informação. O problema é que você confundiu o conforto de aprender com o desconforto necessário de mudar. Você tratou o conhecimento como o destino quando ele sempre foi apenas o mapa. E você pode ter o mapa mais detalhado do mundo, com cada rua, cada atalho, cada elevação anotada com precisão. Mas se você nunca der um único passo na direção que ele aponta, poderia muito bem não ter mapa nenhum. O conhecimento que você não aplica não é neutro. Isso é o que as pessoas não entendem. Não é inofensivo ficar acumulando sem usar. É ativamente prejudicial, porque te rouba o tempo que você poderia estar usando para criar mudança real e te devolve em troca uma sensação falsa de progresso. É lixo sofisticado. E quanto mais você acumula, mais difícil fica admitir que passou esse tempo enchendo a cabeça de coisas que você nunca teve intenção real de usar. Mas admitir isso, encarar essa verdade desconfortável, é paradoxalmente libertador, porque significa que você pode parar de buscar e começar a fazer. Pode deixar de ser um estudante eterno e se tornar um praticante imperfeito. E nessa transição, você finalmente começa a viver, em vez de apenas aprender sobre como se vive. Então, aqui está a pergunta com a qual quero que você fique. A única pergunta que realmente importa agora. O que é a primeira coisa que você vai fazer diferente quando terminar de ouvir isso? Não o que você vai pensar diferente. Não o que você vai entender melhor. O que você vai fazer? E se a sua resposta for buscar mais informação sobre como fazer coisas de forma diferente, e então preciso te dizer com respeito e clareza. Você acabou de confirmar exatamente o ponto que eu vim tentando transmitir do início. Mas se a sua resposta for uma ação concreta, específica, pequena e possível que você vai tomar hoje, então há esperança. Esperança real. Porque a jornada de 1000 quilômetros não começa com um passo. Isso é só mais uma frase bonita que a gente coleciona.
Ela começa com o reconhecimento brutal de que você ficou parado no mesmo lugar por tempo demais, chamando isso de preparação, e com a decisão de que hoje, agora mesmo, isso acaba. Pare de se preparar para a vida. Comece a vivê-la.